Vamos lá. Ó, eu penso assim, né, gente? Eu vejo a coisa dessa forma. Eu não acredito em nenhum desses discursos que são propagados aí pelo... O pessoal de orientação direita chama de globalismo, o pessoal de esquerda chama de imperialismo. Para mim é tudo a mesma coisa, é o globo imperialismo, né? Eu não acredito nessas narrativas. Eu acho que a narrativa de energia verde, essas coisas todas, são feitas para tentar brecar a China e a Índia. E não funcionou, não deu certo. Essa é a visão que eu tenho. Agora, isso que o Rogério falou das contrapartidas australianas, que a gente fala sempre aqui no canal, isso é muito importante, gente, porque se não funcionar esse discurso mequetrefe aí da ESG, né, da Agenda Verde, etc., eles podem tentar alguma coisa para travar as exportações brasileiras, porque o Brasil é uma coisa inevitável na gente, né? O que o ministro colocou aí, né, Rogério? Nós é que vamos alimentar esse crescimento sino-indiano. Eu não tenho dúvida disso. Não tem outro candidato. Não tem outro com essa potencialidade. Eu não tenho dúvida. O grande problema, ao meu ver, né, gostaria muito de ouvi-lo também, mas o grande problema, ao meu ver, é que nós não podemos ficar sem a matriz tecnológica, porque comprar da Índia ou da China tecnologias que nós não tenhamos não vai resolver nosso problema de médio e longo prazo. Mas que as tecnologias essenciais, elas não são transferidas, tanto que não existe nem patente, porque não precisa de proteção. Ninguém ensinou ninguém a fazer bomba, tá certo? Ninguém ensina ninguém a fazer foguete. Pode até dar uma mãozinha, mas, por exemplo, no caso do submarino nuclear, a França está nos ajudando a fazer o casco, tá certo? A encontrar o ponto ali dos metais que são fundidos para dar mais resistência a um submarino que é muito maior do que o convencional, mas o coração do submarino nuclear é o reator. O reator tem que ser nosso, esqueça, porque é vedada a transferência de tecnologia pelos acordos internacionais. Na área de foguetes também, ninguém ensina ninguém a fazer o combustível para um foguete, a fazer o sistema de direcionamento, que é muito difícil para aquele equipamento se manter no rumo, na linha. Isso tudo você tem que desenvolver. Você pode ter cooperação, em algumas áreas pode, mas é o nosso esforço próprio. O nosso reator, a nossa centrífuga, nós tivemos que desenvolver a nossa centrífuga. A tentativa de fazer o nosso VLS foi nossa aqui, de São José dos Campos, que nós fracassamos nas tentativas que fizemos. Agora, o que você precisa para isso é de dinheiro, porque isso aí é um empreendimento que exige um grau de investimento em engenharia e em indústrias muito elevado e muitas vezes a fundo perdido, porque você vai para você montar um foguete ou um submarino, você vai ter que desenvolver tecnologia industrial em muitas áreas. Na área de fusão de metais, você vai ter que ter uma indústria metalúrgica sofisticada. Você vai ter que ter muita engenharia nisso. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, uma das coisas graves que eu vi no nosso projeto espacial era exatamente o esvaziamento do corpo técnico, os engenheiros se aposentando, você não renova, você tem que ter equipes permanentes, investindo nessa pesquisa. A Embraer, quando eu era ministro, tinha mais de 3.200 ou 3.800 engenheiros na área de projetos. Uma indústria de alta tecnologia é intensiva nesse tipo de engenharia. Mais de 3 mil engenheiros na área de projetos, senhores. É isso que é uma indústria de alta tecnologia. Você imagina você querer colocar o homem no espaço. Todo esse Vale do Silício, que vendem como se fosse gênios da criatividade, conversa fiada. Aquilo ali é uma invenção, é uma criação do Estado americano. A primeira startup do Vale do Silício está lá no livro da professora Mariana Mazzucato. Foram 3 generais que foram para lá para construir uma pequena empresa que tinha como objetivo
lançar os Estados Unidos num programa espacial que eles ficaram assustados, em pânico, com a chegada do Gagarin ao espaço. Ficaram em polvorosa. E o Estado americano tomou a decisão. Lembra lá o presidente Kennedy, no seu célebre discurso, nós vamos à Lua. E vamos porque é difícil. Por isso que nós vamos. E pegou três generais, está lá no livro da professora Mariana, e mandou para o Vale do Silício criar uma empresinha, como uma startup, que se chama hoje, como parte desse projeto. Então, no Brasil, nós precisamos de investir nos nossos próprios meios. O que o agronegócio, essa agroindústria pode nos dar é exatamente o excedente que permita investir nesses projetos, porque transferir tecnologia, você pode ter uma assistência. Quando explodiu o nosso VLS, lá em Alcântara, em 2003, 2004, eu acho, o brigadeiro Bueno, que era o comandante da aeronáutica, estava numa viagem à Rússia, numa viagem a Moscou. E lá mesmo, de Moscou, quando ele soube da notícia, já entrou em contato com os russos da área espacial para nos prestar uma consultoria na investigação das causas daquele acidente que até hoje são mal assombradas, são nebulosas, tá certo? Ninguém sabe direito o que aconteceu ali. Só sabe que houve a tragédia e que ceifou a vida de uma parte importante do que restava da nossa engenharia. Então, acho que o Brasil precisa disso, né? Tem as possibilidades. Por essa razão é que eu acho que se sabota essa coisa da nossa agroindústria e da nossa Amazônia. Porque a fronteira mineral e a fronteira agrícola no Brasil podem ser as fontes que nos financiem, que deem o excedente para o nosso salto científico e tecnológico. E ninguém no mundo faz essa contraposição que esses chamados setores progressistas da OTAN querem fazer no Brasil, entre agricultura e desenvolvimento industrial. A China não faz isso. A China tem uma produção de grãos muito maior do que a nossa. Ninguém lá diz, olha, ou é grão, ou é agricultura, ou é alta tecnologia. Ninguém faz. Nos Estados Unidos também. Você acha que o sujeito que produz computadores vai dizer o seguinte, olha, ou eu produzo computador e celular, ou eu produzo soja e milho lá nas fazendas americanas? Não, eles fazem as duas coisas. Na França ou na Alemanha, aqui é que meia dúzia de desorientados botaram na cabeça que ou nós somos agricultura, agroindústria, ou nós somos alta tecnologia. Não, nós podemos ser as duas coisas, precisamos ser as duas coisas, e, aliás, uma coisa pode ajudar a outra. Queria ouvir o comentário dos senhores, aí passar pelo comandante, depois ouvir o ministro Aldo, a respeito dessa situação que o ministro suscitou. Bem, primeiro eu queria dizer que concordo com o ministro no seguinte sentido, que o excedente, como o senhor chamou, da agricultura, do agronegócio brasileiro, pode servir como fonte de financiamento, gerando recursos, gerando superávit, e, de alguma forma, esse dinheiro vir, entre aspas, carimbado para o desenvolvimento científico, tecnológico, criação da matriz tecnológica brasileira. Agora, o senhor colocou uma questão importante, né? Essa questão de determinados setores aqui no Brasil ligados à OTAN, ligados a pautas diversionistas, ligados à divisão da sociedade, pelo menos eu entendo assim. Eu vejo uma grande coincidência, comentava outro dia nos bastidores com o comandante Robson, gostaria de ouvi-los a respeito disso. Esses setores, eu vejo que eles apoiaram a Operação Lava Jato, eles apoiaram e apoiam pautas de visão da sociedade brasileira de forma bastante agressiva, e eles têm mostrado, de alguma forma, que estão muito perfilados com os interesses da OTAN. Gostaria de saber se os senhores percebem esta, vamos dizer, esta afinidade de interesse, de princípio desses setores, e se isso, de acordo com a minha percepção, naturalmente é algo que vem de fora para dentro. Se está de acordo com a maneira que vocês pensam nesse sentido. Começando aí pelo comandante e com o comentário do ministro. Olha, eu vou pegar gancho naquilo que você falou, Rogério. Eu já queria fazer uma pergunta para o ministro Aldo aqui, mas eu vou pegar o gancho na tua pergunta. Nós tínhamos na capital da República do Rio de Janeiro, né? Os tempos áureos do Rio. Você tinha lá o Jorge Amado, né?
um Portinari, um Darcy Ribeiro, um Graciliano Ramos. Eram todos de esquerda, se frequentavam, mas frequentavam conservadores também, escreviam, produziam muito, cada um em sua área de responsabilidade, cada um em sua área de habilidades, né? Mas você notava o seguinte, era uma produção intelectual, seja na literatura, seja nos trabalhos acadêmicos do Darcy, seja na pintura do Portinari, mas era um trabalho voltado para a brasilidade, para projetos de Brasil e para a construção desse país. Eu não sei o que aconteceu com a nossa intelectualidade hoje, eu não sei se tem mão de entidades internacionais, se bem que a intelectualidade brasileira está morrendo, né? Hoje, influenciadora, essas cantoras aí de 5 minutos de fama. Mas essas pessoas, ministro e Rogério, parece que só sabem falar mal do Brasil. Nós não temos uma intelectualidade que se compare naquela época de jeito nenhum. Nós não temos mais grandes expoentes nas artes plásticas. Você já não tem mais escritores do porte de um Jorge Amado, tá? Acadêmicos, pensadores como o Darcy Ribeiro, você não tem mais nada disso. E o rebotalho que sobrou por aí só serve para falar mal do Brasil. Então, eu queria fazer, já pegando carona na tua pergunta, ministro, eu queria acrescentar isso do senhor. O que foi que aconteceu com a nossa intelectualidade que essas pessoas só sabem depreciar o nosso país? O senhor não vê mais um discurso da pseudo-intelectualidade que nós temos hoje em dia em favor da brasilidade. O Bonifácio é uma ilha nesse oceano estéril de vida inteligente. O site do senhor Bonifácio é uma das únicas fontes do Brasil que eu vejo falar de brasilidade. O que foi que aconteceu com a nossa intelectualidade, já pegando carona na